Salve, salve, estudantes e curiosos da geografia. Hoje o assunto é o Oriente Médio, mais especificamente a Turquia. Então, o que a Turquia tem a ver com alguns conflitos no Oriente Médio? Mas vamos situar o que país é esse, né? O que é a Turquia? Bom, a Turquia é um país que tem a 17ª economia do mundo. É um país de 53 milhões de habitantes, de pessoas, e tornou-se república a partir de 1923. Então, antes, fazia parte do Império Turco Otomano, que envolvia vários territórios, que depois se desfragmentou. E claro, boa parte dessa elite do Império Turco Otomano fazia já parte desse território da Turquia. Então, em 1923, eles tornam-se república, esse território, a República da Turquia. Mas a Turquia sempre foi um território muito conflituoso, porque ele é uma ponte, ele é um território que liga a África, a Europa e a Ásia. E é uma importante ponte entre o Oriente Médio e a Europa do Mediterrâneo. E depois da Primeira Guerra Mundial, que o Império Turco Otomano perdeu, porque na verdade o Oriente Médio já vinha sendo colonizado por ingleses e franceses, disputado por ingleses e franceses. Então, na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano lutou ao lado dos alemães. Então, o Império Turco Otomano perdeu, se desfragmentou, e a partir daí a Turquia se tornou república em 1923, como eu tinha falado aqui há pouco. Mas, apesar da derrota para a aliança que envolvia ingleses, franceses e americanos, a partir de 1952, sempre foi uma disputa interna da Turquia se seus grandes aliados seriam ocidentais ou seriam orientais. E depois da Segunda Guerra Mundial, de novo com a nova derrota dos alemães, o movimento pró-ocidental ganhou força. E era muito importante para o território europeu, para os países europeus, para as potências europeias, que a Turquia, que é um território tão estratégico, fosse aliado deles. Então, em 1952, a Turquia ela entra na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que é a organização militar mais poderosa do mundo, desde o início do fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, a aliança militar mais poderosa é a OTAN. Em 1952, a Turquia embarca na OTAN. Então, firmando aí esse movimento pró-ocidental dentro do governo da Turquia. Mas todos sabem, o tamanho da resistência que os europeus têm em considerar os muçulmanos, os árabes, os povos árabes como grandes aliados ou como povos irmãos. Então, embora a Turquia faça parte da aliança militar, ela nunca conseguiu entrar na União Europeia. Então, fez o pedido em 1987, até hoje nunca foi aceito. Até por causa desse distanciamento entre a cultura cristã europeia e a cultura árabe-muçulmana turca. Faz um tempo, depois da crise de 2008, 2008, a crise das subprimes americanas, que vem enfraquecendo esse relacionamento entre a Turquia e o Ocidente. E em 2016, quando o presidente Erdogan sofre uma tentativa de golpe organizada por um Shah, um líder espiritual, e as relações se enfraquecem porque o presidente Erdogan ele acusa os Estados Unidos de fazerem parte desse golpe. E os Estados Unidos, que eram aliados da Turquia, inclusive a Turquia vinha dando um apoio na oposição à Síria. Então a Síria, agora, que faz fronteira com a Turquia, a Síria ela tem o seu governo, que é do Bashar al-Assad. Esse governo ele é apoiado pela Rússia. Então a Rússia apoia o governo com ajuda financeira, com a compra de petróleo, com armas, com exército, com estratégia. E os Estados Unidos fazem exatamente a mesma coisa com o movimento de oposição. E a Turquia vinha apoiando esse movimento de oposição ao governo do Bashar al-Assad. Mas mesmo assim, o governo do Barack Obama dos Estados Unidos não era muito simpático a algumas coisas que o Erdogan fazia, algumas políticas internas, algumas relações com a Ásia. Então eles, de alguma maneira, nunca
admitiram que apoiaram o golpe, obviamente, mas eles deram um abrigo diplomático para o Shah que tentou dar o golpe, né? E então o presidente Erdogan ficou muito sentido com esse movimento, com esse movimento xadrez dos Estados Unidos, de dar esse abrigo diplomático, de não extraditar o golpista, né, digamos assim. E a Rússia, quando viu o golpe, a Rússia, ao invés de apoiar o golpe, fez o contrário. Foi lá e apoiou o Erdogan no seu movimento contra os Estados Unidos. E a partir de então ele começa uma aproximação com o eixo árabe-asiático. Então a Turquia, o presidente Erdogan, passa a se aproximar da Rússia, passa a se aproximar da China, já se afastando um pouco da OTAN, se afastando um pouco da União Europeia. Então a Rússia, que se apressou em condenar o golpe que o governo de Erdogan sofreu, e nesse ajeitamento diplomático ele se aproxima do governo do Erdogan. Só que, claro, que todo aquele movimento de oposição à aproximação com o Ocidente, ele tirou toda essa liderança. Mas ele, o corpo dele, os cargos mais próximos dele, é que vão começar a fazer esse diálogo mais próximo com a Rússia, com a China, com a Síria. E agora, 25 de janeiro de 2017, assinaram um cessar-fogo. Síria, Rússia, Irã e Turquia. Então esses países todos que estão muito envolvidos nos conflitos em torno da Síria assinaram um cessar-fogo, sem a presença dos Estados Unidos. Então, no caso, na disputa entre Rússia e Estados Unidos, ponto para a Rússia, ganhou. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas eles ganharam essa disputa em relação aos Estados Unidos, que não conseguiram fazer uma política mais efetiva na região. E isso, né, vai também ao encontro do que agora o novo presidente dos Estados Unidos tem feito, né, que é aumentar o nacionalismo, recuar nas suas fronteiras, recuar na sua produção industrial de exportação. E então os Estados Unidos também, talvez com um novo presidente, perca espaço no cenário internacional. Então esse movimento agora no início do século XXI mostra que muita coisa na geopolítica mundial vai mudar. Se tu gostaria de saber alguma outra coisa sobre o movimento da geopolítica, manda uma mensagem, escreve alguma coisa aí, dá um likezinho se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal, certo? E estuda. Geografia do Garcês está aí para ajudar. Feito? É.